Dia histórico! Pela primeira vez na história, um general de 4 estrelas foi preso no Brasil. Ó, a mando de Alexandre de Moraes, a Polícia Federal amanheceu aí prendendo o general Braga Neto. Ó, é para celebrar aqui, ó. O Bolsonaro acordou aí com a notícia de que o seu candidato a vice na chapa de 2022 foi preso por tentativa de golpe de Estado. Eu vi muita gente se perguntando essa manhã, nossa, por que o Braga Neto foi preso? Motivos ao que não faltavam. A minha pergunta principal era por que ele ainda não estava preso. Só que teve ali a gota d'água, né? Já era um copo cheio ali, o tanto de crimes que o Braga Neto fez, mas tem aquela gotinha que transborda o copo e aí o leva pra jaula. O que foi? No depoimento da semana retrasada, o tenente-coronel Cid disse para a Polícia Federal que o Braga Neto o procurou depois da delação dele, que foi em agosto de 2023, agosto do ano passado. Ele disse que o Braga Neto procurou a ele e a intermediários dele. Por que o Cid disse isso? Ele foi perguntado diretamente sobre isso. Vamos lembrar que o tenente-coronel Cid é um dos piores delatores da história, porque ele não conta a história inteira. Ele só vai contando conforme a polícia vai descobrindo e vai perguntando a ele. O Cid não falou isso porque, nossa senhora, o Cid de repente decidiu ferrar com o Braga Neto e falar que ele está obstruindo a justiça. Para quem não sabe, obstrução de justiça é quando alguém está atrapalhando as investigações, ou tem outros casos, mas seria nesse aí. Porém, não é apenas isso. O fato é que a Polícia Federal descobriu, numa das últimas operações de busca e apreensão, um documento que estava na mesa do assessor do Braga Neto, na sede do PL. Na sede do PL descobriram muita coisa, hein? Descobriram ali plano golpista que tinha na sala do Jair Bolsonaro, descobriram isso aí também na mesa do assessor do Braga Neto. Que era o quê? Um documento com perguntas que ele deveria fazer ao tenente-coronel Cid sobre a delação dele. E aí as perguntas estavam mas estava muito escancarado que o Braga Neto mandou o seu assessor falar com gente ligada ao tenente-coronel Cid e com o tenente-coronel Cid e perguntar a delação. O documento estava escrito o seguinte: teor das reuniões, o que foi delatada? Aí depois embaixo. Minuta do 142. Aí depois embaixo. Imprensa falando da narrativa dos generais liderando os movimentos. Aí embaixo. O que está saindo na imprensa foi delatado mesmo? Aí embaixo, outras informações. Pois bem, o Alexandre de Moraes citou esse documento na decisão dele e disse que o tenente-coronel Cid foi perguntado sobre isso e ele respondeu ali sobre essas questões e disse que isso foi perguntado a ele e a gente aí que tinha contato com ele. Pois bem, o que aí foi que ferrou o Braga Neto mesmo foi que no depoimento do general Cid, lembra que o general Cid foi depor aí no dia 6, perguntaram para o general o seguinte: olha, o Braga Neto tentou entrar em contato contigo? Aí ele ficou hesitante, ele ficou, não sei, não falava que sim, nem que não. E aí a Polícia Federal foi mais incisiva. É isso que ele falou, sim. Naquele momento em que o tenente-coronel Cid estava para ser preso, estava para ser solto, depois da soltura dele, o Braga Neto entrou em contato. O tenente-coronel Cid, no depoimento dele, disse até que o advogado teve que intervir. O advogado teve que chegar e falar: ô Braga Neto, para, porque o Braga Neto não ia parar de perguntar sobre o depoimento. O problema é o seguinte, aí que foi o problema. A Polícia Federal viu pelo depoimento do general que ele estava hesitante. O Braga Neto exercia influência sobre ele, porque se o general, que o filho dele está delatando, fez a delação, o general tem que colaborar com tudo. Se o general está com medo de falar alguma coisa por causa do Braga Neto, então o Braga Neto está interferindo na investigação. Isso é obstrução de justiça. Então o Braga Neto tem que ser preso, porque com o Braga Neto solto, acredita-se que outros investigados vão falar menos, ou iriam falar menos do que falaram, né? De fato, menos do que falariam se o Braga Neto tivesse preso, porque ele exerce algum tipo de controle direto ou indireto sobre os outros. Então, com o Braga Neto enjaulado, a tendência, de acordo aí com o que acredita a Polícia Federal, é que vários dos investigados e dos indiciados vão começar a abrir o bico, porque o Braga Neto é quem fazia a pressão para que todo mundo ficasse, quietinho. Então agora, a última blindagem ao Bolsonaro, porque vamos lembrar, quando todo mundo abrir o bico, a coisa vai dar ruim para quem? Pro Bolsonaro. A última blindagem que ele tinha, que era o Braga Neto. Olha como o Braga Neto
Obviamente tem ali o instinto de sobrevivência própria, mas olha como ele era leal ao Bolsonaro. Até depois que deu errado o golpe, ele continuava fazendo o papel dele de blindar o Bolsonaro e de tentar ali fazer com que ninguém delatasse. Isso que fazia aí o Braga Neto. Agora com ele preso, não tem mais isso. Então o Bolsonaro está em pânico. O Bolsonaro está em Goiás, ele estava com o Gustavo Geyer ontem em Goiânia. Hoje talvez tenha encontro com ele. Gustavo Geyer, que vamos lembrar, também foi alvo aí de busca e apreensão faz aí cerca de 2 meses por um esquema de roubo de dinheiro público, que segundo Alexandre de Moraes e a Polícia Federal, pode ter inclusive financiado os atos golpistas do dia 8 de janeiro. O Gustavo Geyer tinha ali um negócio, depois ele fez um vídeo tentando explicar, eu até mostrei aqui desmentindo cada ponto do vídeo dele, ele mentiu muito. E quando o cara tenta explicar um negócio e começa mentindo, e aí ele vai mentindo durante toda a explicação dele, em vários pontos, é porque muito provavelmente ele fez coisa bem errada. Então, ele e o Bolsonaro aí desesperados por conta do que está acontecendo aí na Justiça e na Polícia Federal aí nos últimos meses, devem estar tendo um excelente encontro. Daqueles que, olha, como eu queria ter um mosquitinho com uma câmera para ficar assim, perto deles assim, perto do ouvido para irritar, além de filmar, para eu assistir e dar umas boas risadas do que eles devem estar falando aí nesse encontro. No de ontem já devia estar bom, mas imagina hoje. Tá ruim a coisa. O Bolsonaro e os filhos estão assim, ó, em silêncio nas redes sociais. E já sai matéria aí no Globo dizendo que os aliados do Bolsonaro estão querendo a prisão dele. Os próprios aliados. Pô, amigos assim, quem precisa de inimigo? Ó, segundo aí matéria de capa no O Globo, aliados preferem Bolsonaro preso do que sangrando. Aí você fala, pô, peraí, meu, não são eles que vão presos, né? Então aí fica fácil. Lideranças do PL consideram melhor Bolsonaro preso que sangrando. Bela Megali é uma das 2 colunistas aí do Globo, que a informação sai direto do celular do Valdemar Costa Neto ou do Flávio Bolsonaro, enfim, dessa bandidagem. Aí sai direto, ele só assim, vai para a página do Globo ali na coluna dela. Eu tenho aí a minha aposta de que essa matéria saiu direto do celular do Valdemar. Tá? O Valdemar falou, olha, Bela, eu prefiro que o Bolsonaro seja preso, de preferência o quanto antes, tá? Porque do jeito que tá, ele tá perdendo cacife político, é o que tá na matéria mesmo. E aí eu vou falar porque eu imagino até a voz do Valdemar falando isso. Ele tá perdendo cacife político, vai chegar em 2026, ele já não pode concorrer, e ele ainda não vai conseguir nem transferir os votos dele para ninguém. O pior é que muitos dos aliados aí do Bolsonaro estão vendo que, em pesquisas, o Pablo Marçal aparece na frente do Tarcísio. Ou seja, o Bolsonaro não consegue transferir os votos dos bolsonaristas para quem ele quer. Tem até aquilo, pô, mas ele não perdeu ali o Bolsonaro, ele não está caindo nas pesquisas. Ele não vai, obviamente, ser candidato em 2026, nem deveria estar nas pesquisas, mas se você pegar, ele não está caindo assim, ou seja, os bolsominions continuam o apoiando. Sim, mas com tudo que está acontecendo, eles perceberam dentro do bolsonarismo, esse que causa pânico no Bolsonaro, um movimento muito forte de achar que o Bolsonaro é um frouxo, de chamá-lo de frouxonário, de falar, gosto desse cara, ele tem boa intenção, mas ele não tem ali o que é necessário para ser o grande líder do Brasil. E aí o Bolsonaro falha em transferir os seus votos. E o Bolsonaro, sem poder transferir os seus votos para ninguém, ele é o quê na política? Ele é inútil. Ele é completamente descartável. Ele não vale nem o salário que ele tem no PL. Não vale nada. Um político que não pode se eleger e que não pode transferir voto é o quê? Pois bem, o Bolsonaro pode ajudar aí a eleger muitos deputados, muitos senadores. Isso ele consegue. Só que na eleição majoritária, não. E aí é um problemão. Então já começaram a ver, pô, se ele for preso, pelo menos uma coisa acontece. E olha, quem é plantonista já escutou eu aqui falando sobre isso, ó, 2, 3 meses atrás, e agora sai na coluna do Globo direto aí dos líderes do PL e dos aliados do Bolsonaro, que é, quando ele for preso, pelo menos aquilo de que, olha, ele fez acordo com o sistema, e essa narrativa aí cai, né? Porque a narrativa de perseguido é a que vai colar. Ele pode falar agora que está sendo perseguido e tudo mais, só que tem uma coisa, né? Todo mundo está sendo preso e ele não. E chegou na eleição municipal,
aí tô falando eu e os bolsominions perceberam, ele estava ali com um candidato do, abre aspas, sistema. E o Pablo Marçal fez ali um estrago forte no bolsonarismo. O Pablo Marçal parou de atacar o Bolsonaro depois da eleição, Bolsonaro ficou o atacando por algumas semanas, e o Pablo Marçal avisou, olha, se você continuar, eu vou revidar. E aí até avisou, ó, vai ficar feia a coisa pra você, Bolsonaro. Mostrei aqui o vídeo, na época do Marçal ameaçando o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro, ó, parou, não atacou, mas o Pablo Marçal ficou pianinho. Pois bem, se o Marçal continuasse atacando o Bolsonaro hoje, pô, já tava bem pior do que tá. Porém, ele percebeu, caraca, agora não tem mais a blindagem do Braga Neto. Os próprios aliados já preferem que eu seja preso do que solto, porque solto está, abre aspas, sangrando. Quanto mais se vai falando sobre e se vai descobrindo sobre a tentativa de golpe de Estado, mais o bolsominion raiz vai ficando irritado com o Bolsonaro. Que eles vão vendo como chegou perto e não foi. Porque muita gente pensa que os bolsominions negam que tenha tido tentativa de golpe. Não, eles negam que aquilo era um golpe. Nenhum bolsominion pode falar com os mais ali, os mais fanáticos. Nenhum deles, entre si, nega ali que tinha ali uma tentativa, que eles queriam ali manter o Bolsonaro no poder. Nenhum nega. Inclusive, eles estavam lá muitos na frente dos quartéis exatamente pedindo isso, fazendo parte disso. Eles não vão falar com as letras, eu estava ali tentando golpe de Estado. Não. Mas vão falar mas eles sabem ali o que eles estavam tentando fazer. E aí o que acontece? Quando eles veem que o Bolsonaro foi frouxo e que o Bolsonaro não assinou lá o decreto, que já tinha o decreto, que tinha ali o negócio, vai piorando. Eles vão ficando cada vez com mais ranço do Bolsonaro. Muito, muito mais ranço.